povo da Terra, vamos falar sobre o mangá de Dragon Ball Super? Tem tempos que eu não comento sobre o mangá, desde o final do torneio, que convenhamos que foi bem fraquinho, pelo menos na minha opinião. E que também apresentou um novo arco da Patrulha Galáctica e do então prisioneiro fugitivo. Pois bem, também fiz as minhas críticas iniciais à introdução desse novo arco, principalmente ao personagem Meros. Mas então saíram 2 novos capítulos com conteúdos razoáveis para se fazer uma nova análise. Então esse vídeo vai ser uma análise geral aí do que rolou nos capítulos 43 e 44. A primeira coisa a comentar é o novo vilão desse arco, o Moro. Conceitualmente, esse é um dos vilões mais interessantes em todos os sentidos que já apareceu em Dragon Ball. O design é diferente, ele aparentemente não é um lutador nato, mas sim um personagem com grandes poderes mágicos, ao menos é o que está sendo dito, né? O cara literalmente devora ou come energia vital das pessoas e dos planetas, e até o Ki dele é sinistro, como o próprio Goku diz. É como se a alma de várias pessoas estivessem dentro dele, gritando de dor. O Ki do Moro é praticamente uma massa de almas abatidas. Bem, isso não é muito diferente do Cell, mas soa mais assustador. Outra coisa que chama a atenção sobre o Moro é a idade dele. Talvez ele seja um dos vilões mais velhos que Goku e Vegeta já enfrentaram na franquia. Só de prisão o cara tem 10 milhões de anos. Ou seja, talvez ele deva ser muito mais velho que isso. Mas eu tenho algumas críticas quanto ao desenvolvimento do Moro. Na verdade, é mais pela forma como ele foi justificado na história. Primeiro que o Moro é justificado como um poderoso vilão com poderes mágicos. Tão poderoso que foi necessário os deuses intervirem. No caso, o Kaioshin do Sul e o Dai Kaioshin. E tudo o que vimos na luta contra o Vegeta e até mesmo na luta contra os Kaioshins foi o Moro apenas fazendo ataques de telecinese. Na luta contra Vegeta, o Moro só fez coisas que o Gordo das Forças Ginyu e o Frieza já fizeram. Tem a desculpa de que ele tá mais fraco. Mas na luta contra os Kaioshins, em que ele estava no seu ápice, ele só ficou atacando uns cometinhas lá. Eu não sei se é porque a gente não tem muito o que esperar sobre alguém com poderes mágicos dentro da série, ou se realmente a demonstração de poder de Moro, principalmente há muitos anos atrás, foi mal desenvolvida. De qualquer forma, esse talvez seja o menor dos problemas em relação ao Moro. O maior mesmo está na relação desnecessária dele com a Patrulha Galáctica. Mesmo os poderes de Moro não terem lá convencido, aliás, até o Vegeta menciona que já viu coisas assim antes, é inegável que o vilão é extremamente relevante. Apenas recapitulando, o Moro conseguiu viver 10 milhões de anos preso sem se alimentar de energia vital. Então eu imagino que como a sua pena inicial na Patrulha Galáctica era a pena de morte, os caras nem deviam dar comida normal pra ele. Mas como não dava pra matar ele ficou condenado à prisão perpétua de qualquer forma. Outra coisa é que o Moro, mesmo velho, tá enfrentando o Super Saiyajin God no último capítulo lançado. E mesmo em desvantagem no momento, a gente já imagina que ele vai virar o jogo no próximo capítulo e forçar o Vegeta a aumentar os poderes, ou ele ainda vai sofrer algum revés aí nessa transformação. De qualquer forma, mesmo ignorando qualquer suposição desse tipo, o Moro se mostrou superior ao Super Saiyajin comum atual do Vegeta, que, convenhamos, deixaria qualquer Kaioshin no chinelo. E Moro justamente sofreu a intervenção dos Kaioshins há 10 milhões de anos, por conta de ter destruído um sistema estelar inteiro e por ter causado a extinção em massa de 320 planetas. Gente, o Moro foi tão nocivo ou mais que a ameaça Buu, que apareceu 5 milhões de anos depois. Os Kaioshins tiveram que interferir, gente. Então, por favor, alguém me explica qual é a justificativa de uma ameaça a nível universal com a intervenção divina de 2 dos deuses mais poderosos do universo 7 ser entregue vivo para uma porcaria
imprestável como a Patrulha Galáctica. No caso, a Polícia Galáctica, como era chamada na época. Eu entendo que o atual nível de poder, principalmente do Goku e do Vegeta, traz aí dificuldades para criar vilões que possam rivalizar com seus poderes, ainda mais se for dentro do próprio universo deles, o universo 7. E foi por isso, aliás, que a série expandiu para outros universos. O Broly foi uma exceção, né? Que deram um jeito de colocar aí por conta de fanservice, inserindo a justificativa de que o seu pai tinha controle sobre ele num planeta isolado. Mas fazer de Moro um prisioneiro de uma patrulha galáctica que desde o início da série é mostrada como medíocre, não dá pra engolir. A Patrulha Galáctica tem um rei que é puro alívio cômico. As regras da Patrulha Galáctica e seus valores soam como algo ridículo. Então, mesmo que ela realmente seja uma polícia espacial, o poder de todos os seus integrantes é indiscutivelmente ridículo diante de Moro. Convenhamos, eles não eram capazes de lidar direito nem com os Saiyajins e nem com Freeza. E mesmo que o Moro tenha sido entregue pelos Kaioshins para a Polícia Galáctica, que seria a organização anterior à Patrulha Galáctica, a ideia é a mesma. No mangá, 2 agentes dessa tal Polícia Galáctica do passado se mostraram tão inúteis diante de Moro quanto os agentes atuais e assistiram o combate inteiro dos Kaioshins de longe. Então, qual é a competência que a polícia ou a atual Patrulha Galáctica tinham pra lidar com o Moro? Que tipo de cela os caras tinham pra aprisionar alguém tão poderoso, mesmo com os seus poderes de certa forma selados? E o mais importante, por que diabos um dos deuses mais importantes do universo 7 entrega uma ameaça universal que interferia no equilíbrio entre criação e destruição para uma tropa composta por seres que não têm nada a ver com os assuntos dos deuses? Por que o Dai Kaioshin, após dar metade dos seus poderes para selar os poderes do Moro, não matou ele? Ou já que ele selou o cara, por que não entregou logo para alguma autoridade divina que pudesse destruir ele? Como talvez o Beerus, da Shinkan, até o Zeno. Eu sei que podem dizer que isso não seria obrigação deles. Ao meu ver, do Beerus pelo menos deveria ser. Afinal, estamos falando novamente do equilíbrio entre destruição e criação. Mas de qualquer forma, não tem cabimento nos Kaioshins entregarem essa ameaça pra carinhas aleatórios que nem poder de luta expressivo tinham, pra colocar o cara numa prisão comum. Esse pra mim é o maior problema desse arco aí envolvendo o Moro e a Patrulha Galáctica. O Toyotaro arrumou um jeito aí de enfiar a Patrulha Galáctica nessa história e eu não acho isso nada plausível, principalmente por conta aí do poder dessa tropa e do tamanho da ameaça que o Moro representa. Por mais que Moro estivesse sem poder algum, ele deveria ser tratado como uma responsabilidade dos deuses e ter sido selado ou destruído por eles. Eu particularmente achei esse link com a Patrulha Galáctica cansativo. Toda vez que falo Patrulha Galáctica, eu lembro da Patrulha Canina. Tudo bem que a gente tá vendo como é a patrulha por dentro, mas já tivemos histórias com patrulheiros galácticos. Já tivemos também um mangá do Jaco. O Jaco aparece bastante na série Super. Até o Rei Galáctico foi convidado pro torneio do Universo 6. Enfim, acho que já deu de Patrulha Galáctica na série, ainda mais pra colocá-la aí como destaque e responsável por uma ameaça provavelmente ainda maior do que as outras. E mesmo que tivesse que colocar, né, sei lá, que fizesse de uma forma mais convincente. Como se o Moro já tivesse sido selado pelos Kaioshins e a Polícia Galáctica tivesse achado ele por acaso, em algum planeta ou alguma coisa assim. De qualquer forma, metade do capítulo 43 só foi encheção de linguiça sobre a Patrulha Galáctica. Desde os ritos ridículos da tropa, como enfrentar minions genéricos que não agregam nada à história. Parecia até missão paralela de jogo. Outra coisa que ainda não me convenceu foi Meros na Patrulha Galáctica. O Vegeta reparou que ele é realmente um cara diferente. Ele tem algum tipo de poder, velocidade, teletransporte, qualquer coisa que o Vegeta não consegue acompanhar. Novamente, eu não vejo como alguém tão habilidoso assim não teria sido indicado nos últimos torneios pelo Jaco. E eu também não vejo como ele não ter sido citado em algum outro momento na série. De qualquer forma, cada vez mais parece que Meros está ligado nisso tudo aí que envolve o Moro. E talvez ele seja até uma chave que justifique a prisão do Moro
pela Polícia Galáctica. Ou talvez ele esteja simplesmente tentando ajudar a liberar os poderes do Moro selados pelo Daikaioshin. Então ele pode ser amigo ou vilão. É interessante que o Toyotaro não quis canonizar os outros Kaioshins no combate contra o Moro. E estavam lá apenas o Kaioshin do Sul e o Daikaioshin, os únicos além do Shin desenhados pelo Toriyama no mangá original. Em compensação, o Toyotaro mexeu novamente no vespeiro em relação à idade dos Kaioshins. Certa vez o autor de Dragon Ball estabeleceu que a expectativa de vida média dos Kaioshins é por volta de 75 mil anos. E aí temos dois deuses que viveram pelo menos algo maior do que 5 milhões de anos. Já que depois do combate do Moro, passaram-se 5 milhões de anos. E aí esses mesmos Kaioshins foram absorvidos por Buu. E talvez o ponto mais interessante desse arco até agora foi a reintrodução dos Namekuseidins na história. O Moro tem interesse, obviamente, nas esferas do dragão. E ele descobriu de um dos companheiros de prisão que fez parte do exército de Frieza que existiam tais esferas mágicas que concedem desejos. E aí, depois que Moro conseguiu recuperar uma mísera parcela dos seus poderes, ele escapou da prisão junto com esse ex-soldado de Frieza e eles foram para Namekusei. É legal porque isso traz de volta o foco nas esferas de Namekusei, da raça Namekusei, principalmente porque sai um pouco também da Terra. Dragon Ball Super teve a maioria dos combates feitos na Terra, tirando os dois torneios. Até o filme do Broly se passou na Terra. Então eu achei muito legal tirar aí esse foco e lembrar dos Namekuseidins. Mas seria muito legal se de alguma forma colocassem o Piccolo nesse arco, né? Afinal, é a raça dele. Mas eu acho muito difícil disso acontecer, infelizmente, já que a série tá cada vez mais focada no Goku e no Vegeta. E isso é uma crítica, tá? Mas então, falando do Vegeta, nesse último capítulo ele protagonizou uma cena bem bacana e bem marcante pro personagem, que foi ele interrompendo o Moro de se alimentar da energia vital de uma criança no planeta dos Namekuseidins. A cena já era meio pesada, já que o Moro tava praticamente já estrangulando a criança. E o Goku tava bem desesperado. Mas foi o Vegeta quem tomou a atitude. Eu não vou dizer que foi uma cena inesperada, porque o Vegeta já tem muito tempo que não é aquele babaca. Mas de qualquer forma, o diálogo dele com o Moro nesse momento foi sensacional. Quando ele disse que tinha uma história conturbada com os Namekuseidins no passado. E que fez muito mal a eles. E que por isso não podia permitir que mais um deles morresse. Isso não foi só o Vegeta admitindo sobre os seus erros do passado. Foi ele, de alguma forma, tentando amenizar ou consertar eles. Fora que a gente não pode esquecer que o Vegeta agora é pai. Pai 2 vezes, foi pai de novo agora da Bra. E isso, com certeza, deve ter pesado aí na sua atitude ao ver uma criança prestes a ser morta na frente dele. A gente tem que admitir que, embora o protagonista seja o Goku e a história seja bem mais focada nele, o Vegeta é indiscutivelmente o personagem que mais evoluiu na franquia. E dessa vez o Toyotaro acertou em cheio ao criar uma cena tão significativa e contextual como essa. É isso, galera. Essa análise foi bem grande, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me siga lá nas minhas redes sociais. Deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa o seu like para apoiar o canal e para ser notificado dos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.